Boas-vindas a esta análise clínica. Hoje a ideia é pegar os princípios dermatológicos centrais do eczema e transformar tudo numa jornada bem prática e visual, totalmente pensada para o dia a dia da atenção primária. É um tema absolutamente fascinante e, sem dúvida, focar nessas manifestações visuais é a maneira mais eficiente de dominar o assunto e realmente transformar o nosso atendimento. A nossa agenda tem 5 passos bem diretos. Primeiro, o conceito de eczema. Segundo, as fases clínicas das lesões. Terceiro, os principais diagnósticos diferenciais. Quarto, um foco especial na dermatite atópica. E, por fim, a nossa abordagem terapêutica. Vamos lá! Começando com a seção 1, o conceito de eczema e os seus blocos de construção fundamentais. Para começar, a gente precisa ter em mente que o eczema não é uma doença única, sabe? Na verdade, é uma síndrome clínica, e o grande ponto de atenção na nossa prática é entender que ela é caracterizada por uma combinação de elementos: eritema, edema, infiltração, vesiculação, secreção, além de crostas e descamação. Todas essas lesões aparecem em combinações completamente diferentes, dependendo só do tempo de evolução da doença. Ou seja, não é uma fotografia estática, e sim um processo inflamatório em constante movimento. E olha só que detalhe importantíssimo. Quando a gente avalia casos crônicos, procurar por esse espessamento específico da pele, a famosa liquinificação, acompanhado daquela acentuação supermarcada das pregas naturais, vira uma chave diagnóstica gigante. Porque a liquinificação basicamente conta uma história pra gente. A história de uma agressão prolongada e contínua contra a barreira cutânea. O que nos leva à seção 2, fases clínicas das lesões, reconhecendo a linha do tempo. Se a gente for observar bem a transição visual, ela é muito marcante. O eritema intenso, o edema e aquelas vesículas com secreção da fase aguda acabam dando lugar, mais cedo ou mais tarde, a lesões bem mais secas, cheias de crostas e descamação. Acompanhar essa progressão natural da resposta inflamatória, treinando de verdade o nosso olhar, é exatamente o que nos permite intervir na hora certa. Chegamos à seção 3, principais diagnósticos diferenciais. O foco agora é o reconhecimento rápido de padrões clínicos. Como a dermatologia é quase inteiramente sobre reconhecimento de padrões, vamos quebrar juntos algumas dessas pistas visuais. Aqui a gente vê de forma muito elegante o ciclo implacável de prurido e coceira, revelando a mecânica fascinante do líquen simples crônico. Um irritante qualquer dispara a coceira e o próprio ato de coçar espessa fisicamente a pele, criando uma verdadeira armadilha clínica. Já na pediatria, a investigação muda um pouco de figura e exige olhar de perto os hábitos diários que levam à dermatite de fralda. Identificar os irritantes primários, como a fricção, a hiperidratação e o contato com produtos químicos, é absolutamente crucial antes de sair suspeitando de uma candidíase secundária. Afinal, aquele ambiente abafado da fralda é o gatilho perfeito para quebrar a barreira da pele. Essa imagem aqui ilustra brilhantemente o eczema hastiatótico, com o seu padrão de pavimentação louca, ou o famoso eczema craquelé, parecendo uma porcelana rachada. É um quadro que castiga bastante a população idosa. A atividade das glândulas sebáceas cai, e se juntar isso com climas mais secos, o resultado é esse padrão poligonal simplesmente inconfundível. Notem como essas placas extremamente bem definidas em formato de moeda saltam aos olhos. Elas são compostas por pápulas e vesículas que tipificam o eczema numular, também conhecido como discoide. Ter essas bordas marcadas assim é o que a gente procura para fazer a diferenciação diagnóstica na rotina clínica. Para pacientes com insuficiência venosa crônica, o grande truque é identificar a deposição de hemosiderina no terço inferior das pernas, a famosa dermatite ocre. Bater o olho e reconhecer isso é sempre o primeiro passo, muito antes do quadro evoluir para o eczema de estase completo. E para fechar essa parte, temos o eczema desidrótico. Aqui a investigação tem que ser bem minuciosa, olhando principalmente as faces laterais dos dedos, as palmas das mãos e as plantas dos pés. O que nós estamos buscando são essas vesículas embutidas e super distintas, que infelizmente trazem um prurido profundamente desesperador. Muito bem, seção 4, foco na dermatite atópica, aprofundando-se na apresentação mais prevalente no consultório. A gente precisa entender a fundo a dermatite atópica porque ela representa uma porção gigante das queixas, principalmente em crianças. A patogênese é super complexa, mas funciona basicamente como uma falha interconectada entre 3 pilares: o defeito da barreira cutânea, perdendo ceramidas e filagrina, a disfunção imunológica e uma baita alteração do microbioma, frequentemente com a colonização pelo Staphylococcus aureus. É uma verdadeira tempestade de fatores genéticos e ambientais. E olhem só como o mapeamento dessas lesões muda.
Fazendo essa comparação, a virada no diagnóstico fica muito clara. Nas apresentações infantis, os grandes alvos são o rosto e as superfícies extensoras, mas quando falamos de adultos, a inflamação migra pesado para as áreas de flexão, tipo a região poplíteo. Saber de antemão onde procurar poupa um tempo valiosíssimo da consulta. Indo para a reta final, seção 5. A abordagem terapêutica. Tratamentos práticos e, claro, muita empatia. Compreender toda a patologia visual é o alicerce, mas isso tem que virar um plano de ação, não é? Essa matriz consolida as informações. E a regra de ouro aqui é a seguinte: não importa se a gente está prescrevendo um corticóide de baixa potência para uma assadora de fralda ou inibidores de calcineurina para a dermatite atópica. A hidratação e a recuperação da barreira da pele são simplesmente inegociáveis. São a base fundamental. Mas, deixando os protocolos de lado por um minuto, prestem atenção neste relato da Ana, mãe de uma garotinha de 8 anos. Ela diz: "Não consigo evitar o bullying. No período de crise ela não dorme, fica se coçando." É um lembrete fortíssimo do tamanho do fardo psicossocial e do isolamento que o eczema crônico causa em famílias inteiras. É algo que vai muito além da superfície da pele. E isso deixa um questionamento excelente para encerrarmos essa nossa análise hoje. Indo muito além do bloco de receitas, como a nossa abordagem clínica pode de fato evoluir para apoiar esse trauma emocional e psicológico que essas famílias enfrentam todos os dias? A empatia é a ferramenta definitiva para garantir qualquer adesão a tratamento, como acolher esse sofrimento silencioso dentro do consultório. Fica aí essa provocação e reflexão para todos nós. Até a próxima!